Amém, queridos? Discipulado faz parte do processo do nosso crescimento espiritual. Quem é alcançado pelo Evangelho e salvo, precisa entrar na escada, subir os degraus da escada do discipulado. Discipulado é responsabilidade daquele que se tornou discípulo. Todo discípulo precisa se tornar um discipulador. Foi Jesus quem ensinou assim. E nós vamos agora começar a entrar nesse texto, a mensagem expositiva, e vamos começar no primeiro tópico. Eu estou fazendo esse tópico para eles se ligarem, falando sobre falando que o discipulado começa no caminho. Repita aí, para você aprender. Diga: o discipulado começa no caminho. Veja comigo o versículo 3. Eu não vou fazer uma introdução rápida aqui para tentar no texto logo. E no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco. Quem que ia chegando perto de Damasco no caminho? Saulo. Quem era Saulo, irmãos? O Shaul, ou Paulo, né? Alguém erroneamente até canta que, né, que o nome de Saulo foi transformado por Paulo, né? Isso, né? Tem uma música antiga, eu não estou lembrado, se alguém lembrar aí, me ajuda aqui, mas transformado foi um Paulo, né? Eu ouvi um murmurinho aí, alguém lembrou? Não, né? É quase, ia chegando perto. Já achei uma flor gloriosa. Lembrou? Canta aí, minha irmã. A senhora é uma benção. Cadê o microfone? Bota o microfone ali para ela cantar. Leva o microfone. Quando for domingo, ela está aqui no Ministério Louvor cantando, amém. Vai lá, bota lá. Deixa eu ouvir. Estou brincando, irmã. Fica nervosa não. Brincando. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron. A rosa de Saron preciosa, entre mais beleza terá. Esta rosa será minha sorte. E quem deseja a mesma terá. Esta flor hoje é ofertada a quem deseja. A quem deseja a mesma terá. Quem souber me ajuda. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus. Mas transformado foi? Transformado foi em um Saulo. Em um Paulo. Não, transformado foi em um Paulo. Mas transformado foi em um Paulo. Perseguia o povo de Deus. Amém. Deixa eu dizer para o autor, errasse, autor. Errasse, autor. Saulo não foi transformado em Paulo, não existe isso. Saulo tinha duas cidadanias, uma judaica e outra romana. O nome judaico de Paulo, Saulo. O nome romano de Paulo, Paulo. Mas vamos deixar de rolar e vamos pregar, né? Porque vocês querem ouvir a mensagem pregada. Então, queridos, Saulo era um perseguidor de quem? Dos discípulos. Veja, no versículo 1, quando ele encontra-se no caminho, porque o versículo 1 vem antes do versículo 3, diz: Saulo respirando ameaças e mortes contra quem, irmãos? Não ouvi. Contra quem, irmãos? Contra quem? Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo perseguia os discípulos. Isso equivale a dizer que ele não era discípulo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que quem persegue o discípulo do Senhor é porque não é discípulo do Senhor. Outra coisa que eu quero que você entenda é que nós fomos chamados para ser discípulos de Cristo, irmãos. O que quer dizer a palavra discípulo, pastor? Aqui no grego, matateis. Matateis vem do hebraico talmidim. Talmidim quer dizer aquele que agarra o ensino e não solta de jeito nenhum.
Talmidim quer dizer aquele que aprende assentado aos pés do mestre. Saulo não era discípulo de Cristo, por isso perseguia os discípulos, porque Saulo era discípulo de Gamaliel, Gamaliel era discípulo de Hilel, as duas grandes escolas teológicas do judaísmo da época de Paulo e de Jesus, eram a escola de Hilel e a escola de Shammai. Paulo sabia o que era ser discípulo de Hilel, de Gamaliel, conhecia os discípulos de Shammai, mas ele perseguia os discípulos de Cristo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você nunca vai perseguir o discípulo. Sabe por quê? Você é discípulo de Cristo. Quem é discípulo aqui? Discípulo, matatês, talmidim, o que agarra o ensino e não solta de jeito nenhum. Então o discípulo tem que agarrar o ensino. Agora, discípulo para agarrar o ensino, tem que conhecer o ensino. Tem gente que quer ser discípulo, mas não conhece o ensino do mestre. Foi o mestre quem disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aquilo é uma linguagem rabínica. Entre debaixo do meu conjunto de ensinamentos. Diz a nossa apóstola Valnice, de maneira muito categórica, que discípulo é aquele em cuja vida o mestre se reproduz. Quem é discípulo de Cristo está andando nas pegadas dele, está sendo coberto com a poeira dele, porque tinha um adágio na época do judaísmo, que o discípulo era aquele que era coberto com a poeira do mestre. Porque na época empoeirada das estradas de Israel, o mestre sempre ia na frente e ele ia fazendo poeira, ia cobrindo os discípulos que vinham atrás. Significava dizer andar nos caminhos do mestre. Quantos são discípulos de Cristo aqui? Eu pergunto, se você é discípulo, você tem que andar no caminho do mestre. Vem cá, meu filho, vamos me ajudar a pregar. Coloca a Bíblia aí. Olha aqui, talmidim, matatês, um discípulo de Cristo. Daqui o mestre de Cristo. Para onde Cristo vai? Ele vai atrás. Eu pergunto, Jesus vai ao bordel? Então o discípulo de Cristo não vai, porque Jesus nunca entra no bordel. Eu pergunto, Jesus vai ao bar? Então o discípulo de Cristo não vai, porque Jesus nunca entra no bar. Eu pergunto, Jesus vai à roda das fofocas? Então o discípulo não vai, porque Jesus nunca está na roda das fofocas. Discípulo é aquele que segue o mestre, segue a pegada do mestre. Então o mestre, como é que o mestre anda? Me imite. Como é que o mestre anda? Olha, em amor. Como é que o mestre anda? Em misericórdia. Como é que o mestre anda? Em perdão. Como é que o mestre anda? Em paciência. Como é que o mestre anda? Em mansidão. Como é que o mestre anda? Em longanimidade. Discípulo de Cristo é aquele que agarra o ensino, senta aos pés do mestre e aprende com ele. Quem é discípulo de Cristo aqui, aplauda, glorifique e exalte o nome do Eterno. Jesus não mandou fazer membro de igreja. Jesus não vai arrebatar assembleianos. Ele não vem para ensajequianos. Ele não está interessado em saber se você é da Universal, da Mundial, Visão de Deus ou Maranata, porque Jesus não fundou nenhuma dessas instituições. Elas existem, é verdade, algumas por chamado de Deus, é verdade, mas o discípulo de Cristo, a carteira dele não é ensajequiano, assembleiano, não, senhor. O discípulo de Cristo, a carteira de membro dele, na verdade, membro não, porque Deus não mandou fazer membro. A identidade dele é lavado no sangue de Jesus, regenerado, nascido de novo, mudado de posição, ama a Cristo, ama a Bíblia, ama os irmãos. Jesus não decide por todo mundo e fazei membros batistas, assembleianos ou ensajequianos. Não, ele decide por todo mundo e fazei discípulos. Discípulos de quem? Dele. E os discípulos estão aí, espalhados na Assembleia de Deus, na Batista e Metodista, na Maranata e na Mundial, na Universal e na Visão dos Céus. Eles estão aí, espalhados. Porque Jesus fundou a igreja, e as igrejas surgem por uma necessidade de restauração, que eu não tenho tempo de
de ensinar isso a você. Se você quiser, depois você vem para o discipulado pastoral, que a gente vai começar uma nova turma. Falando nisso, e tinha esquecido do recado aqui, o mestre Joabe quer uma reunião com todos os jovens aqui depois do culto. Então entenda que quem não é discípulo, persegue discípulo. Para onde vai Paulo? Que é isso, é ilustração. Para onde vai Paulo? Nesse cavalo branco. Eu vou ali. Vai ali aonde? Eu vou em Damasco. Fazer o que em Damasco? Perseguir a igreja. A Bíblia diz, Paulo, olha aqui como ele diz o versículo 1. Saulo respirava ameaças e mortes. Olha a respiração de Saulo. Matar crente. Perseguir a igreja. Fechar a igreja. Acabar com a igreja. Porque ele não era discípulo. Porque ele não era discípulo, ele estava perseguindo os discípulos. Uma vez, me disseram que um crente estava falando de outro crente, da igreja dele, irmão dele, para um descrente. Eu digo, meu Jesus de Nazaré, tem que correr amanhã, começar a treinar de novo. Cavalo. O cavalo está virando pangaré. Escuta aqui. Vamos pregar a palavra, pastor. Precisamos entender que fomos chamados para ser discípulos. E lá vai Paulo, perseguindo a igreja. A gana de Paulo era acabar com a igreja. Mas o que Paulo não entendia é que ele, o perseguidor dos discípulos, naquele dia, ia se transformar em um discípulo. Porque o discipulado começa no caminho. Diz, veja comigo, eu já li, né? Versículo 3 diz, indo no caminho. Agora, interessante, preste atenção. O nome da seita que estava assustando o Império Romano e perturbando a elite religiosa da época era seita do caminho. Eles eram chamados os do caminho. Sabe por quê? Porque o mestre deles era chamado o próprio caminho. O mestre deles um dia disse, eu sou, primeiro, o caminho, segundo, a verdade e terceira, a vida. Então ele é o caminho que nos leva à verdade, e a verdade que nos leva à vida. E é no caminho da perseguição que o campeão da perseguição judaica, Saulo de Tarso, vai encontrar aquele que era o caminho. E veja no versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha, lá vai ele no cavalo. Fazer o que, Paulo? Perseguir a igreja. Fazer o que? Acabar com a igreja. Mas no caminho, meio-dia. Não tem luz mais forte do que a luz de meio-dia. Você já encontrou uma luz mais forte do que o sol do meio-dia? Humanamente falando, não tem. Mas escuta, olha o que aconteceu com Saulo de Tarso, no seu cavalo. Meio-dia. Daqui a pouco, sem ele esperar, um resplendor de luz do sol. Pá! Cai Paulo do cavalo, cai Paulo no chão, arrebentado no chão. Paulo, as duas palavras, Saulo e Paulo. Saulo quer dizer aquele que foi conquistado pela oração. Paulo quer dizer pequeno. Tem tudo a ver, porque Paulo era pequeno. Diz uma tradição, um documento antigo da história da igreja, diz assim, um texto antigo. Aí vem Paulo, as pernas tortas, 1,5 m, nariz chato e calvo. Ora parece anjo, ora parece homem. Porque os historiadores dizem que às vezes o rosto de Paulo se transfigurava em rosto de homem, em rosto de anjo. Isso é possível, aconteceu com Estevão, com Jesus, com Moisés. Mas aquele Paulo de 1,5 m, quando houve um levante na igreja de Corinto contra a liderança de Paulo, algumas pessoas se rebelaram. Um dos argumentos que ele usava a palavra dele é muito forte, mas a sua aparência é humilde, é fraca, é débil. Aquele
Homem de 1,5 metro, era um gigante no orgulho, na prepotência. Se você perguntasse, Paulo, e aí, qual é o teu nível teológico? Eu disse, rapaz, vai para lá, rapaz. Eu aprendi, foi com Hilel, rapaz. Eu sei de qual que é Pechat, Daresh, Sode e Ramés, rapaz. Vai para lá. Eu sei o que é Talmud, Targum e Midrash, mais do que todo mundo aqui. Eu sou da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia. O pequeno Paulo era um gigante, mas o que Paulo não sabia é que ele ia encontrar com alguém que era muito maior do que ele, lá no caminho de Damasco, porque ele era resultado de oração. Tinha muita gente orando por aquele perseguidor. E de repente, ele cai. O que aconteceu, Paulo? Caí. Por quê? Estou aqui no chão. Por quê? Não sei. Uma luz muito maior do que a luz do resplendor do sol me cercou. E aí, primeiro ponto da mensagem. E aí, nós vamos aprender o primeiro ponto aqui. No caminho nós aprendemos a ouvir a voz do mestre. No caminho nós aprendemos a ouvir a voz do mestre. Coloca o versículo. Verso 4. Veja comigo, nós estamos no capítulo 9. Verso 4. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? O que é que a voz dizia, irmãos? O que é que a voz dizia, irmãos? Lá no chão, Saulo está vencido, e uma voz brada, Saulo, Saulo, por que me persegues? Que voz é essa, Saulo? É a voz de Hilel? Não. É a voz de Shammai? Não. É a voz de Gamaliel? Não. Essa voz é uma voz que eu nunca ouvi, uma voz diferente. Que voz é essa, Saulo? Eu não sei. E o que é que ela está dizendo? Ele está dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora eu pergunto, Saulo estava perseguindo os crentes? Estava perseguindo os crentes ou não? Estava. Mas quem foi que falou com Saulo aí? Vocês que são um monte de Bíblia. Jesus, quem foi que disse? Dê um aplauso aqui pela vida dele. Aluno bom. Olha para cá. Saulo estava perseguindo os crentes, mas Jesus toma partido para os crentes e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê? Sabe por quê? Quem persegue a igreja, irmão, não persegue uma denominação. Quem persegue a igreja não persegue uma instituição. Quem persegue a igreja, persegue a noiva do Cordeiro, o rebanho de Deus, o povo de Deus, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Se alguém machucar o dedão do meu pé, a minha cabeça vai sentir, o corpo todo vai sentir. E a minha cabeça vai dizer, rapaz, chuta a canela dele, rapaz. Ele fez de propósito. Porque perseguir o corpo é perseguir a cabeça. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Agora, nós estamos vivendo em uma época de perseguição. Um dia desse aí, um pastor teve que passar 30 dias, não sei se já terminou, 30 dias em público, pedindo perdão à igreja, porque falou de uma empresa que está promovendo, fazendo apologia ao homossexualismo, e porque usou a palavra homossexualismo no púlpito da igreja dele. Nós, juiz achou ruim e botou ele para 30 dias. Outro dia eu assisti um pastor sendo preso, que estava pregando no meio da rua, com a caixa de som aqui no Brasil. Prenderam ele e a irmã que estava cantando. Há uma orquestração de principados e potestades contra a igreja brasileira. Estão perseguindo a igreja. Senhores perseguidores da igreja, vocês não estão perseguindo uma instituição humana. Vocês estão perseguindo a noiva de Cristo. E é uma vingança de Deus na direção de vocês. Sabe o que é a vingança dele? Vocês vão cair do cavalo, vão ouvir a voz dele bradar e vão se converter ao evangelho. E de perseguidores se tornarão discípulos do Cristo. Escute, ninguém vai fechar a igreja, ninguém vai enfraquecer a igreja, ninguém vai destruir a igreja, porque a igreja é mais do que um prédio, do que cadeira, do que um pastor formado. A igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo, e foi ele quem disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde está a igreja verdadeira? Dê um aplauso, exalte, glorifique, engrandeça o nome do Eterno. No caminho, nós aprendemos
a ouvir a voz do mestre. O que é que está ouvindo, Saulo? Não sei, mas só sei que essa voz é diferente. Essa voz me conquistou. O que é que essa voz te disse? Essa voz me diz que eu estou perseguindo eles. E de quem é essa voz? Não sei, só sei de uma coisa. Essa voz não é de algum qualquer. Essa voz é de um Senhor. Porque veja o que ele diz no versículo 4. Caindo em terra, ouvi uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E no versículo 5 ele diz: quem és, Senhor? Então o orgulhoso, que achava ser Senhor de tudo, cai. E no chão ele reconhece que tem um Senhor superior a ele. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do mestre. Discípulo tem que ouvir a voz do mestre. Ovelha tem que ouvir a voz do pastor. E a primeira coisa que eu entendo quando eu ouço a voz do mestre é que ele é Senhor da minha vida. Se ele é Senhor, ele comanda. Se ele é Senhor, ele manda. Se ele é Senhor, ele domina. Se ele é Senhor, as minhas prioridades serão as prioridades dele. Como é que você diz que é discípulo de Cristo? Que ele é teu Senhor? E porque o tempo se preparou para chover um pouquinho, você não vem para a igreja, meu irmão? Não, vou para o culto. Qual é a tua prioridade? A minha esposa que não está aqui, eu estou com saudade dela. Diz: os teus sacrifícios revelam as tuas prioridades. Eu já contei para vocês o meu ritmo de vida quando eu era novo convertido. Diminuiu, mas ainda estou aqui para sacrificar. Na segunda-feira, tua agenda, pastor, 5 horas da manhã no matutino. 6 horas, tomava café, abria o comércio. Fechava o comércio de meio-dia, para casa dormir, pastor. Não, posto de Jacó, oração do meio-dia. Voltava para casa, dava um cochiladazinho, 2 horas, abro o comércio. Segunda-feira. Pronto, pastor. 18 horas, fecha o comércio, vai para casa dormir. Culto de oração. Terça-feira, 5 horas da manhã, matutino. 6, abre o comércio. Meio-dia, posto de Jacó. Segunda-feira o senhor vai descansar de noite. Boca de ferro nas costas, máquina do lado, microfone aqui, eu, o irmão, porção de cima, porção de baixo, que eu não lembro mais. Mata dentro, dirige culto. Vim na chuva, embaixo de lama. Uma vez eu vinha com o irmão, né? A gente faz isso toda terça. Aí a gente, uma vereda assim, a gente tinha passado a porteira, aquele barulho, disse: rapaz, é uma boiada que vem aí. A gente pulou, eu caí por cima das tamiaranas, das urtigas, fiquei todo me coçando, eram 2 cavalos que vinham desembestados. Quarta-feira, pastor, 5 da manhã, matutino. 6 horas abre comércio, 12 horas fecha comércio. Para casa, Poço de Jacó. Fecha o comércio, 18 horas, dormir. Culto de pregação. Aí quinta-feira eu inventava alguma coisa, né? Não tinha visitar algum amigo, alguma igreja de noite, tem que inventar alguma coisa. E na sexta, todo o processo de noite, culto de doutrina. E no sábado, pastor, comércio o dia todo, parecesse alguma coisa para ir no domingo. Aí domingo o senhor descansava. O comércio está fechado. Amanhã com a família, tarde, escola dominical, de noite, culto. Isso era o meu ritmo. Nunca morri. E fazia com alegria. Sabe por quê? Um dia, eu ouvi a voz do meu mestre dizendo que era o meu Senhor. E eu entendi que era o servo dele. E servo não tem direito, servo tem dever. E o dever do servo é agradar o coração do seu Senhor. O que é que está fazendo aí no chão, Saulo? Eu não sei. Eu estou ouvindo a voz dele e ele está falando comigo. E eu sei que essa voz é diferente. Essa voz é de alguém soberano. Essa voz é do meu Senhor.
precisamos aprender a ouvir a voz do Mestre, porque no caminho do discipulado, Ele nos ensina a ouvir a sua voz é doce, é meiga, é gloriosa, é majestosa, a sua voz nos ergue, nos levanta, nos anima, nos fortalece, nos conforta, nos edifica, nos confronta, nos salva, nos sara. Hoje Ele está falando através da sua palavra. Tira a tampeira de ouvido e ouça a voz do Mestre. Ele está dizendo: eu te amo, eu morri por ti, eu te quero, eu sou apaixonado por ti. Deixe que o seu coração volte a pulsar por mim novamente. Quem está ouvindo a voz dele na palavra, aplauda, glorifique, exalte, engrandeça o nome dele. Meus queridos, o problema não é ele falar, o problema é nós ouvirmos, porque ele nunca deixou de falar e continua falando. Ele fala pela revelação geral na natureza, na consciência. Ele fala pela revelação especial na Bíblia, na pessoa de Cristo. Ele fala através de sonho. Hoje eu estou aqui porque um dia ele falou comigo, 30 anos atrás, me mostrou essa cidade escura, trevas densas, mas me mostrou a luz de Cristo resplandecendo nos lugares escuros dessa cidade, quando eu nem sonhava em ser pastor. Estou aqui porque Ele me mostrou um avivamento nessa cidade, as multidões vindo ao pé daquela montanha, na viração do dia. Querido, precisamos voltar a ouvir a voz do Mestre, porque o caminho do discipulado é o caminho de ouvi-lo falar conosco. Amém? Você está ouvindo a voz dele hoje? Porque a maneira dele falar mais eficazmente é através da palavra. Vamos passar para o ponto 2. Se no caminho nós aprendemos a ouvir a voz do Mestre, no caminho o encontro com o Mestre é tremendo. Cadê? Onde é que está, pastor? Verso 6, ó. Ele cai, fica lá no chão, ouve a voz do Mestre, e aí, verso 6, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, o que queres que faça? Ele diga tremendo e atônito. O encontro foi tremendo. Quem já fez um encontro com Deus aqui de 3 dias? Então você precisa fazer para entender o que é tremendo. A gente sempre dizia, o encontro é tremendo, e cantava e tudo, né? Esse ano a gente vai ter 2 encontros, que a gente vai ter, em nome de Jesus, 2 universidades da vida. Paulo caiu aí, se levanta. Rapaz, não posso me levantar direito não. O que é que tu tem, Paulo? Eu estou tremendo. Mas por quê, Paulo? Não sei, eu estou atônito. Essa voz fez eu tremer por dentro. Irmãos, quem não sente mais o movimento de Deus dentro dele, quem não chora mais, não se arrepia mais, não se empolga mais, não sente mais paixão, está precisando de uma ressurreição espiritual. Porque se você tiver um pinguinho de vida espiritual assim, quando você tiver esse encontro que tem que ser diário e renovado nessa vida, vai mexer você por dentro. A gente estava no encontro, aí a gente pregou uma palestra do batismo no Espírito Santo. Eu disse que o batismo no Espírito Santo é como uma dinamite, que a palavra dinamite, dunamis, que é poder, dinamite. Aí uma irmã pegou tão literalmente isso, que quando foi batizado no Espírito Santo, ele queria pular, segura aí para não machucar ninguém. Quando veio de noite aqui no culto, ela caiu por cima da cadeira, unção, poder. Aí ela foi contar o testemunho, né? Aí no testemunho, ela disse: e o bater no Espírito Santo, disseram que era uma dinamite, eu queria explodir, mas me seguraram, não deixaram. Irmãos, eu não sei como é que tem crente que não treme diante da presença de Deus, quando até a terra tremeu diante do sangue de Cristo na cruz. A Bíblia diz que quando o sangue de Cristo tocou na cruz, existiram 4 fenômenos. Depois que a terra escureceu, a Bíblia diz: o véu se rasgou, nos dando acesso à presença de Deus, e Deus entrando em nós, mudando de endereço. As pedras se abriram, por mais duras que eram. Os sepulcros também, os mortos saltaram, disseram: estamos vivos. E a Bíblia diz que a terra começou a tremer. E alguém perguntou: o que está tremendo, terra? É o sangue inocente do Filho de Deus que faz você se tremer. Precisamos voltar a tremer na presença de Deus.
Na história da igreja, existiu um grupo de irmãos, eram chamados Quakers, que eram os tremedores, que quando a presença de Deus vinha, eles começavam a tremer. E um dia, um deles foi chamado para depor lá dentro do tribunal, e o juiz lá está querendo inquirir, não sei o que tal. E ele olhou para o juiz e disse: o senhor tem que tremer na presença de Deus. Aí o juiz disse: temam vocês, seus tremedores. E aí pegou o nome, Quakers, os tremedores. Tremer quer dizer movimento, abalo, tem que haver abalos sísmicos espirituais diante de mim. Tem que haver um tremor de Deus para que o que é dele permaneça e o que não é dele saia, caia. A igreja não pode ser apática, imóvel. A igreja não pode ser como um Lázaro que foi ressuscitado, mas está a mão atada. Não faz nada, não vai. Não, nós somos um povo que tivemos um encontro no caminho, e esse encontro foi tão tremendo, mexeu mexeu conosco por dentro, e nós mudamos, e agora estamos no movimento do céu na nossa vida, porque só avivamento é o tremor de Deus na nossa vida, só avivamento coletivo, quando o primeiro é avivamento individual. Todo avivamento contagia uma comunidade quando primeiro toca em mim. Amém, queridos? Então veja, no caminho nós aprendemos a ouvir a voz do mestre. No caminho o encontro é tremendo, mas em terceiro lugar, terceiro ponto, no caminho somos guiados pela mão até Damasco. Olha aqui, verso de número 8. Veja comigo, verso 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão o conduziram a Damasco. Vem cá, Gabriel, ficar usando só você mesmo como meu cobaia, porque senão vai ficar gente se escondendo aí sem querer vir. Olha, vocês têm que estar com saudade de mim, viu? Tem gente olhando para o relógio aí, pastor, falta 15 para 8, passei 3 domingos, vocês têm saudade de mim, tem que me ouvir mais um pouquinho. Sobe aqui, Gabriel, por favor. Eu termino já, estou brincando. Fica de joelho aí. Saulo caiu, fica prostrado aí. E tentou levantar. Só que quando Saulo levantou, agora você está cego, viu? Ele levantou sem enxergar nada. E que cego aí, sem ver nada? Ele estava desorientado. A Bíblia diz que ele não via nada, cego. Ele teve um encontro agora com Jesus, mas a luz do céu cegou a visão física de Paulo, para Paulo ser transportado para a dimensão espiritual e deixar de ver as coisas físicas para ver as coisas espirituais. Ele perdeu a visão periférica para ter a visão da eternidade. Só que tem um problema, ele não podia ficar assim. Então teve que alguém pegar, vem cá, Paulo, pegar na mão dele, ó, e sair assim, guiando ele. Peraí, eu vou levar você aqui até Damasco. Fica aqui de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ficar de joelho, por favor. Quem encontra com Jesus, acontece isso que aconteceu com Saulo, porque quem encontra com Jesus nasce de novo, e quem nasce de novo é um bebê espiritual. Meu neto, Gael, nasceu de olho aberto, olho vivo, mas cientificamente ele estava vendo só turvo. Não estava vendo a minha cara claramente. Isso é científico, que a criança não vê. Então Saulo, cego, sem ver nada, teve que alguém pegar ele pela mão, levantou eles. Ei, Saulo, vem por aqui, vou levar você até Damasco, vou ensinar você vai entrar em Damasco. É assim que acontece, irmão, quando a pessoa se converte ao Evangelho, ela nasce de novo. Eu fico vendo assim, a pessoa levanta a mão chorando, aí o pastor psicólogo dizendo, vem aí, vá, traga essa. Não precisa, irmão. A pessoa aceitou Jesus, é um Saulo que nasceu de novo. Você vai pegar na mão direita dela. A partir de hoje, eu vou ser teu irmão mais velho, eu vou te ensinar. Ó, tem uma escada do caminho do discipulado para você subir. Tem uma escada aqui, ó, pisa aí. Você foi ganho, agora você vai ser consolidado, você vai treinar para depois você ser enviado. Porque eu estou trazendo você aqui para Damasco. E Damasco quer dizer lugar bem provido de água. Há muita gente com sede aí, meu irmão, no mundo, com sede de alegria, de paz,
paz, esse povo que está no crack, na prostituição, no homossexualismo, no pecado desenfreado, sendo corcomido pelas drogas, essa juventude perdida, ele precisa só de alguém, depois de ter um encontro com Cristo, que pegue na mão e diga: vou te levar para Damasco, um lugar bem provido de água, lá a água da vida, nunca mais você vai precisar de cocaína, de crack, de maconha, nem de prostituição. Você vai encontrar um lugar que vai saciar a tua sede espiritual. Quem está comigo e vai pegar os Saulos pela mão e vai trazer a Damasco um lugar bem provido de águas. Muito obrigado. No caminho aprendemos a ouvir a voz do mestre. No caminho o encontro é tremendo. No caminho somos guiados pela mão até Damasco. No caminho aprendemos as disciplinas. Ponto 4. No caminho aprendemos as disciplinas, pastor. Onde é que está? Versos 9 e verso 11. Disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Verso 11. Verso 9, aliás. Esteve 3 dias sem beber e não comeu, esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Verso 9, né? E verso 11 vai dizer que ele estava na casa de Judas orando. Então note, Saulo estava jejuando, estava orando. O Saulo novo convertido entendeu que não se vive espiritualmente sem praticar as disciplinas espirituais. Quais são as mais importantes disciplinas espirituais, pastor? Jejum e oração. Jesus não disse se orardes, Jesus disse quando orardes. Se eu chegar aqui para a irmã Helena e disser: irmã Helena, se a senhora for para o culto, a senhora avisa a irmã Edna que eu orei por aquele motivo que ela pediu. Sim, é condicional. Ela pode ir, pode não ir, porque está dizendo sim. Mas se você, irmã Helena, quando a senhora for, estou dizendo, a senhora vai. Então Jesus não disse se orar, Jesus disse quando orar. Orar é imperativo. Deixar de orar é pecado. Compromete a salvação? Não. Porque a salvação é pela graça. Mas o reino é pelas obras. Compromete o galardão. Quanto mais eu oro, mais Jesus vai preparando uma pedra para colocar na minha coroa. Porque lá no céu vai ter pessoas no tribunal que vão sofrer decepções. Vão chegar lá e vão ser só salvos. Jesus, quanto reino eu vou governar com o seu reino? Meu amigo, minha amiga, aqui não é lugar para preguiçoso espiritual não. Você vai estar sendo salvo pela minha graça. Reino você não tem não, você já construiu o seu. Seu reino é o seu estômago, a sua barriga, as suas coisas. Jesus disse, quando orardes. Aí depois ele disse, quando jejuardes. Irmão, quando o pastor disser assim, a próxima vez, quem vai orar de 5 horas? Tem que, todo mundo, deixa pastor, eu vou. Quem vai jejuar? Você tenta entender isso? Deixa, a gente vai brigar para orar e para jejuar. Porque oração e jejum nos conecta à dimensão celestial. E é no caminho do discipulado que eu entendo a importância da disciplina. Saulo, o que é que está fazendo? Estou orando, e o que mais? Estou jejuando, porque eu me encontrei no caminho de Damasco, no sol do meio-dia, eu me encontrei com o sol da justiça. E ele despertou dentro de mim uma fome pela oração. Por isso que Paulo, quando vai escrever o maior manual de guerra espiritual do Novo Testamento, que é a carta de Efésios, ele vai falando da salvação da igreja, a posição da igreja, a importância da igreja ser cheia do Espírito Santo. No capítulo 6, ele mostra todo o arsenal que o crente tem que ter para vencer as guerras: capacete da salvação, cinto da verdade, couraça da justiça, pés na preparação do evangelho, escudo da fé, espada do Espírito, tudo. Aí no final, versículo 18, ele diz, orando em todo tempo. Orando em todo tempo é. Ou seja, você não coloca o capacete da salvação, nem o resto da indumentária do soldado espiritual, se não orar. Orando em todo tempo. Oração como estilo de vida. Há pessoas que acham que vão sobreviver espiritualmente só porque ora no culto de domingo. Meu irmão, se você só comer no culto de domingo, você já está do beleléu para lá.
Oração como estilo de vida. Se eu passar 3 dias sem oração, eu me incomodo, eu fico sem sentir muita presença de Deus, eu entro em crise, em desespero, porque eu entendi que não se sobrevive espiritualmente sem a oração. Oração não é questão de tempo, oração é questão de sobrevivência. Ou eu oro, ou eu morro. O que está fazendo aí, Saulo? Orando e o que mais? Jejuando. Não tenho tempo para falar mais. Intercalar a oração com jejum. Jejum e oração. Orar como estilo de vida, irmãos. Orar em todo tempo. Estou lavando o vidro, Senhor. Deixa a minha vida transparente como esse vidro com a tua glória. Estou botando café para ferver. A chaleira está borbulhando. Faz meu coração ferver de lá, palavras boas. Estou varrendo a casa, meu Deus, aquela palavra que o pastor deu domingo, varre completamente a minha vida. Estou dormindo, Senhor, fui dormir, mas o teu espírito não dorme. Ministra meu espírito, me deixa sonhar com as coisas celestiais. Pensei nisso, irmão Geraldo. Se estiver assistindo aí, irmão Geraldo, Deus te abençoe, um beijo para você. O irmão Geraldo aprendeu isso. Aí sargento da polícia foi para a companhia em Santo Antônio. Aí foi dirigindo o carro. E lembrou disso aí que eu ensinei. Aí foi dirigindo o carro e estava chovendo. Daqui a pouco apareceu o arco-íris. E ele começou dirigindo o carro e orando: Senhor, que coisa linda a chuva, que coisa maravilhosa o arco-íris, que coisa gloriosa a tua presença. Daqui a pouco, quando ele estava fazendo isso, se encheu do Espírito Santo, começou a orar em língua, desceu do carro, entrou na companhia falando em língua. E os soldados lá tudo espantado. O que é que tem um sargento? É um sargento cheio do Espírito Santo, porque aprendeu a fazer da vida de oração um estilo de vida. Então, no caminho do discipulado, nós aprendemos as disciplinas. Mas, em quinto lugar, no caminho do discipulado, nós somos encaminhados à casa do louvor. Veja comigo, verso 11. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas. Não levaram Saulo para qualquer casa, não. Primeiro levaram Saulo para a rua direita. Porque quem encontrou com o evangelho, encontrou com as coisas direitas. Tem gente que diz que encontrou com o evangelho, mas só anda do lado esquerdo da vida. A Bíblia diz que o sumo sacerdote tinha que ter a orelha direita ungida com sangue, porque você tem que aprender a ouvir as coisas direitas, meu irmão. Tinha que ser o polegar direito dele ungido com sangue, porque nós temos que fazer as coisas direitas, as coisas certas. E o polegar do dedo direito, porque nós temos que andar direito. Eu não sei porque tem gente que insiste com a esquerda. Meu irmão, as coisas de Deus tem que ser direitas. Está aqui, ó, a rua direita. E ele foi fazer o que na rua direita? Foi para a casa do louvor. Judas, que é a palavra Judá. E Judá quer dizer louvor. É por isso que Jesus vem da tribo de Judá. Sabe por quê? A igreja é o lugar do louvor. Pegue os Saulos que essa nasceram, leve ele para Damasco, o lugar bem provido de águas, e lá em Damasco, o reino de Deus, e introduza ele no lugar, na casa de Deus, na igreja, que é o lugar do louvor. Agora tem gente que só louva aqui, viu, Renato? Pastor Renato. Tem gente que só louva aqui. Aqui toca muito bem, não canta no banheiro. Eu queria ouvir essa voz desafinada no banheiro. Porque louvor tem que ser estilo de vida também. Louvor tem que ser linguagem do reino. Na casa do louvor você aprende, você entende que o louvor é um estilo. Não adianta eu estar aqui, aleluia, glória a Deus. Aí quando chega em casa o menino faz uma coisa, vai para lá, miserável das costas ocas. Vocês têm crente que diz isso. Eu já vi cada coisa, vocês não sabem de nada. Oh, glória a Deus aqui na igreja. Aí está fazendo calor da desgraça. Irmão, aqui é o lugar da gente rir também, mas é o lugar da gente aprender que aqui é casa do louvor. O que é louvor? Elogio. Aqui é lugar da gente louvar a Deus pela grandeza dele, pelos seus feitos poderosos. É lugar da gente aprender a ter um coração cheio de gratidão e se tornar um adorador, porque louvor e gratidão são elementos de adoração.
Nem todo adorador, nem todo cantor adora, mas todo adorador canta, porque adoração e louvor estão interligados. Aí vamos partir para o final da mensagem. Segundo tópico, nós vamos ver aqui o poder do discipulado para a gente terminar, partir para o final. De verdade, eu acho que Jorge Miguel não está aí, senão ele estava orando para a pastora estar pregando no meu lugar, que ele disse que eu digo que vou terminar e passo mais meia hora pregando. Ele disse, a pastora não, é direto, ele disse que vai terminar e termina. Poder do discipulado, nós vamos ver aqui para o ponto 1. O encontro com o discipulador. Está aqui, verso 17. Veja, acompanhe comigo, verso 17. Encontro com o discipulador. Verso 17. No verso 12, Deus fala com Ananias, né? E no verso 17, diz assim: Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, por onde vinha, me enviou para que tornes a vez ser cheio do Espírito Santo. Pronto, só aqui tem uma mensagem textual, mas vamos deixar para pregar essa mensagem textual outro dia, só nesse versículo, né? Está lá Saulo orando, em jejum. Vem para cá, vem de novo, fica orando ali, Saulo. Aqui é Ananias orando. Corre, Saulo, que a gente não tem tempo não, mano. Terminando, corre lá. Fica lá de joelho orando. Está lá Ananias orando, momento de comunhão dele, buscando a Deus. Ele tem uma visão. Deus abre os olhos de Ananias. Aí Ananias diz: Senhor, o que é que eu estou vendo? Não, é um homem chamado Saulo, ele está lá na rua direita, na casa de Judas. Vai lá. Enquanto Ananias está orando ali, Saulo está orando aqui. Olha como a oração nos conecta, né? Diz que quando o ministro de louvor ora, aí Deus coloca uma mensagem, um hino no coração dele. O pastor, hoje já aconteceu isso mais de uma vez comigo. E quando a gente vem, pastor, já aconteceu comigo, Gerson. Eu estava pensando em cantar isso, é conexão espiritual, a gente estava orando. E Saulo está orando lá, orando. E Saulo vê a visão. E Ananias entrando, e Ananias orando, vem o próprio Ananias indo na casa de Saulo, né? Cláudio, que foi o homem de Deus, que Deus usou para mostrar essa igreja aqui há 30 anos atrás, ele me conheceu antes de me conhecer. Ele sonhou comigo antes de nunca ter me visto, não tinha WhatsApp, não tinha foto, e ele me contou: eu te conheço. Onde me conhece de onde? Sonhei com você. Então, fica orando. E aí, Deus diz: Ananias, vai lá. Agora, olha o preconceito dele. Quando Ananias diz: quem é o camarada mesmo, Jesus? É Saulo. Mas meu senhor, aquele cara está com carta, autorização do sacerdote aqui para mandar fechar a igreja e acabar com o crente. Eu vou nada. Aí Jesus: Ananias, rapaz, deixa de preconceito. Aquilo é um vaso escolhido. Eu vou fazer um arraso no inferno com aquele homem. Agora veja a postura de Ananias. Lá vai Ananias, Saulo está orando. Está orando, lá vai Ananias. O grande perseguidor Saulo. O inimigo da igreja Saulo. Mas Ananias vai lá. Ananias chega sem jeito. Mas Ananias quer dizer: Deus é cheio de misericórdia. Olha para cá. Deus é cheio de misericórdia. Quando Ananias olha, que vê Saulo perseguidor, o coração de Ananias se move pela misericórdia, que quer dizer o nome dele. E sabe o que é que ele diz? Ele diz: irmão Saulo, pode ficar orando aí, Saulo. Irmão Saulo, não é mais perseguidor Saulo, ditador Saulo, assustador da igreja Saulo. Olha para mim, irmão, olha para mim. É irmão Saulo. Por quê, pastor? Porque o camarada pode entrar aqui, ele pode ter sido um drogado, um bandido, ele pode ter sido violento, um homossexual, ele pode ter sido quem for, mas desde o momento que ele entrou aqui, se ele se encontrou verdadeiramente com Jesus, se ele foi liberto, se ele teve a visão de Cristo no caminho de Damasco, ele pode ser quem for. Ele é meu irmão e eu sou irmão dele, porque nós somos filhos do mesmo Pai e nós vamos morar na mesma casa celestial. Então nosso coração tem que ser o coração de Ananias, cheio de misericórdia. Tem alguém entendendo? Dê um aplauso, dê um grito de vitória. Fica aí, fica, pode. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco e me enviou, sabe para quê? Para que seja cheio do Espírito Santo e voltes a ver. Porque o caminho do discipulado é o caminho de aprender a viver na dependência do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Agora, olha o que Saulo faz: impondo Saulo as mãos, os olhos, Ananias as mãos, impondo Ananias as mãos em Saulo.
E Ananias estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Saulo caiu as escamas, Saulo se levantou e voltou a ver. Sabe por quê? Olhe para mim, a unção é transferida pelo contato, meu irmão. Eu estava orando aqui, bem pouquinha gente um dia, e uma unção poderosa, e o Espírito Santo disse, vai lá e impõe as mãos nesse rapaz. Ele estava aqui na cadeira, quando eu impus as mãos, ele caiu no chão orando em línguas, fluentemente, se levantou, o Espírito Santo disse, diga a ele que continue orando. Ele explodiu em línguas. Sabe por quê? A unção é transferida pelo contato, assim como a maldição também. Não deixe todo mundo colocar a mão na tua cabeça não, meu irmão. Porque eu já orei por pessoas que estavam perturbadas por causa de uma imposição de mãos errada, e só foram libertas quando houve uma imposição de mão. Tem coisa que eu não posso falar, é questão de ética, eu não quero, eu estou na internet aqui. Mas não deixa todo mundo impor mão sobre a tua cabeça não. Deixa impor mão sobre a tua cabeça quem tem unção, porque a unção é liberada pelo contato. Muito obrigado. Tem um irmão aqui, que eu não vou dizer o nome dele, né? Ele não ficar com vergonha, é questão de ética. Ele entrou aqui na igreja, se ajoelhou, estava desanimado, triste, levantou-se triste, pensando dele, no dizer dele, pensando em desistir de tudo. Ele não era crente ainda, se converteu ao evangelho. Eu passei por ele, naturalmente dei um abraço, e quando eu abracei, ele disse, sentiu algo tão tremendo, um alívio, o ânimo voltou. No outro dia ele não pôde vir aceitar Jesus, porque ele estava um pouco doente, mas aceitou Jesus na internet. Eu posso dizer teu nome, irmão? Hein? Posso dizer quem é? Fica em pé aí, Andrei, né, Andrei? Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Forte esse aplauso e um grito de vitória. Deus te abençoe. Deus tem coisas grandes na tua vida. Ele quer te usar como instrumento para tirar muita gente do mundo do pecado e levar para o reino de Deus. A unção é transferida pelo contato. Quem está cheio de Deus, transmite Deus quando fala, transmite Deus quando abraça, transmite Deus quando ajuda, transmite Deus quando impõe as mãos. Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que seja cheio do Espírito Santo. Impôs as mãos, a unção foi transferida. Quando o discipulador encontra, o discipulador leva Saulo para a igreja, e aí, ponto 3, Saulo recebe conforto espiritual. Veja comigo aí no versículo 19. Tendo comido, ficou confortado. Diga comigo, tendo comido, ficou confortado. Porque ele estava com 3 dias de fome. Quem está com muita fome, você não conforta ele. Não é, Frank? Ei? Não, 3 dias de fome, vou dar um chazinho de boldo aqui para você. Eu quero uma picanha, vai dar congestão. Pelo menos um arrozinho, né? Irmãos, o pão que nos conforta não é outro senão esse pão aqui. O que dá sustância, como diziam os velhos crentes, é tutano de Bíblia. Vou pregar uma mensagem aqui de autoajuda para inflar o teu ego. Não te conforta espiritualmente não. É Bíblia. Quem conforta é Gênesis, quem conforta é Êxodo, quem conforta é Levítico, quem conforta é Número, é Deuteronômio, é o Antigo Testamento, é as 13 cartas paulinas, é as 8 cartas gerais, é o Apocalipse, é a Bíblia, porque a Bíblia mais do que um livro, é a palavra de Deus. A Bíblia mais do que um livro, é Cristo codificado. Olha que conforta. É por isso que a Bíblia confronta, mas ela conforta também. Escuta aqui, pregadores, tem muitos aqui. Nem todo dia tem que ser mensagem de confronto. Porque tem dia que a irmã veio aos farrapos, tão acabada, que ela precisa ouvir Jesus falar pela palavra, que a ama, que a aceita, que a perdoa, que a cura, que a consola e que a preenche. Conforte os outros espiritualmente, como? Dando uma cesta básica? Também, mas mais do que isso, dando alimento espiritual. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí, vou terminar. A outra coisa, no caminho discipulado, joga aí o outro ponto, ponto 4. É o envolvimento com a igreja. Veja aí, ó. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos, estavam em Damasco.
Saulo esteve com os discípulos. Deixa os meninos fazer a festa deles e eu fico pregando aqui. Não tem problema nenhum, deixa eu sou mais eles aqui, correndo aqui, subindo, fazendo as traquinagens deles do que lá fora. Porque aqui eles também estão sendo contagiados com a palavra de Deus. Eu nem ligo com isso, eu fico ligado na pregação aqui, ó. Eu viajo, né? Ei, pastor, o senhor viu aquela pessoa que está cochilando? Não vejo nada, eu estou viajando aqui na Bíblia. Mas escute, a Bíblia diz que Saulo ficou entre os discípulos. Irmãos, que conversa é essa de ser crente em casa? Que fenômeno de desigrejado. Irmão, só cresce espiritualmente, só se fortalece espiritualmente, só avança espiritualmente se envolver. É por isso que perder um culto é um prejuízo. Perder uma célula é outro prejuízo. E o escritor hebreu dizia: não deixe de se congregar, irmão, como é costume de alguns, porque quando eu não me congrego, eu não demoesto o meu irmão, eu não estimulo o meu irmão. Envolvimento com a igreja. Termino no versículo 20, Paulo, o ponto 5 aí, ponto 5. Paulo logo pregava, veja verso 20. Depois que ele se envolveu com a igreja, verso 20, logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Cristo. Nas sinagogas, por quê? Porque a igreja estava nas sinagogas, a igreja era judaica. Ela é judaica, na verdade. E Paulo logo pregava. Paulo pregava o quê? Que Jesus era o Cristo. Em outras palavras, precisamos dar oportunidade para ver os novos talentos. Os irmãos deram oportunidade a Paulo. Se Paulo tivesse ficado lá, ó, no escanteio, ostracismo, no esquecimento, nós não teríamos o grande teólogo Paulo, que escreveu 13 cartas paulinas. É por isso que a gente está vendo aqui despontar novos pregadores. Já teve um que, meu Deus, foi embora, porque teve que trabalhar fora, estava pregando. Temos ali Elane, cadê Elane? Elane lá atrás, pregadora de mão cheia, envolvida na igreja, dando oportunidade. Está surgindo outros aí, geração de pregadores. Agora, que mensagem Paulo pregava? Que Jesus era o Cristo. Porque a pregação ela tem que ser cristocêntrica e cristológica. Como é isso, pastor? O Cristo é o centro da pregação. Não tem esse negócio de pregação. Oh, você é grande, você é poderoso, você é onipotente, você é onisciente. Eu sou nada, eu sou pó e cinza, mas Cristo é tudo em mim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí, que a gente não pode pregar mais isso aqui, né? Eu passei 8 minutos já. Se você for para o capítulo 14 de Atos, verso 19, você vai encontrar, já em Atos 9 tem também, que Paulo enfrenta a oposição. Paulo é apedrejado, fica como que morto, mas no final, está aqui, ó, no verso, veja aí, capítulo 14, abra a tua Bíblia aí, capítulo 14, a gente vai ler o último versículo. Verso 23, depois de tudo isso aí, olha o que acontece com Paulo. Havendo-os por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com Jesus, encomendaram ao Senhor que haviam crido. Olha para mim, o Paulo, que era perseguidor, perseguiu o discípulo, se torna discípulo. É levado ao discipulado, é discipulado, se torna pregador, e agora ele está reproduzindo a missão. Em outras palavras, Paulo subiu os 4 degraus da escada de sucesso. Ele foi ganho, ele foi consolidado, ele foi treinado e agora ele foi enviado para reproduzir a missão. Ele diz aqui que ele estabeleceu presbíteros, pastores, em outras palavras, presbítero e pastor, por onde ele ia. Por isso, eu quero pedir que você marque aí na sua agenda, dia 16 de janeiro, vai ser no domingo. 16 de janeiro nós vamos ter aqui o apóstolo Rinaldo, o apóstolo Jonas, o pastor Humberto, o apóstolo Jurandir, talvez venha, não sei, o casamento da filha dele é dia 17, eu vou ser uma das testemunhas, eu e Gorete, mas o apóstolo Jurandir convidei para estar aqui, uma equipe de pastores, vamos fazer uma festa aqui, e nós vamos estar provisionando os primeiros pastores aqui da INSEGEC, além do pastor Cleófas. Você está alegre? Dê um aplauso a Jesus. Forte aplauso, mais forte esse aplauso.
Por quê, pastor? Porque nós queremos reproduzir a missão, e nós vamos sair ungindo presbítero aí em Goianinha, em Taboca, em Barroca, no Miranda. Vamos sair ungindo aí presbíteros em Canguaretama, em São José, em Santo Antônio, em Parnamirim, onde houver território para ser alcançado, nós estamos indo, porque nós aprendemos que no caminho do discipulado, nós aprendemos a reproduzir a missão. Tem algum crente aí? Fique de pé e dê um aplauso e glorifique o nome do Eterno. Forte esse aplauso.